Boa noite a todos, que a paz do nosso Cristo esteja entre nós e que todos nós sejamos dignos de todas as oportunidades que estamos tendo. Antes de iniciarmos o nosso capítulo, eu gostaria de lembrar de uma questão da colocação de Kardec na formação dos capítulos. E são formações bem didáticas e não cronológicas. Quando ele coloca "não vim destruir a lei", que ele fala sobre os 10 mandamentos, Moisés, quando ele fala de Jesus e do Espiritismo, ele já está introduzindo a questão da vida futura. E lembrando sempre que quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, ele abrange todos os 10 mandamentos. Então ele reafirma os 10 mandamentos. E a função do Espiritismo também é reafirmar, mas também nos dá a esperança de um porvir, de dias melhores. Depois nós temos "meu reino não é deste mundo". Quando Jesus disse essa frase, "meu reino não é deste mundo", ele realmente está dizendo, vivemos num mundo que não é nosso. Porque nós vivemos num mundo que não é nosso. Nós não vamos ficar aqui para a eternidade. Aí ele diz das moradas na casa do meu Pai e termina com "ninguém pode ver o reino deste mundo". Então ele está nos reafirmando didaticamente a respeito da reencarnação, a vida após morte. E hoje o capítulo que me coube é o "há muitas moradas na casa do meu Pai", que são as instruções dos Espíritos. E se nós analisarmos esse capítulo, nós vamos perceber que é o capítulo que nos dá esperança. Porque ele está dizendo, há muitas moradas na casa do meu Pai. O mundo não se fica só na Terra, como a gente sempre aprendeu, achando que nós somos os únicos seres vivos existentes. Então há muito mais. Deus está sempre criando. E quando ele nos cria, né? E lá, como a gente sempre fala, simples e ignorantes, e nós vamos lá depois, posteriormente, lá no mundo primitivo. E esse mundo primitivo é um mundo que nós, enquanto primitivos, não entendíamos nem o que era bem, nem o que era mal. Nós fomos adquirindo, progredindo, descobrindo o fogo, descobrindo a água, para que servia, a autodefesa, a intuição, e assim nós fomos caminhando. E hoje estamos num mundo de expiação e provas. Eu vou deixar para falar do nosso mundo depois. Vamos lembrar da maravilha que é pensar num mundo superior. Vamos imaginar o que é viver num mundo feliz e num mundo celeste. Num mundo onde o olhar é sempre do amor. O olhar onde vê as necessidades daquele que realmente precisa, mas não julgando, amando. Foi exatamente isso que Jesus fez quando esteve entre nós. Então vamos lembrar, imagine esse mundo, né, esse mundo superior, e imagine mais ainda que nós vamos chegar lá. Vamos, e às vezes nós dizemos, não, mas é difícil, isso é impossível. Não é, é possível. Mas como vai ser possível? Mudando as nossas atitudes, mudando o nosso campo mental. Lembrando sempre que nós somos o que nós pensamos.
Se nós somos o que nós pensamos, já dá para fazer uma análise dos nossos acertos e dos nossos erros. Assumir erros é muito difícil, porque a gente sempre acha que o outro é que erra. E na realidade, o erro é dos dois. O erro é daquele que julga e o erro é daquele que faz. Agora, a falta de perdão também não ajuda o nosso campo mental. Quando nós conseguimos perdoar realmente, nós vamos nos sentir mais leves, menos tenso, porque o perdão faz parte da nossa reforma íntima e nós temos que praticar esse perdão. É difícil, sim, na nossa atual conjuntura, como nós estamos hoje, no nosso atual desenvolvimento, mas não é impossível. Olhar para aqueles que necessitam de uma maneira diferente. No plano espiritual superior, eles não olham quem é pobre, quem é rico. Ele olha aquele espírito que está necessitando de ajuda. Não importa se ele matou, se ele roubou, ou se ele maltrata, ou se ele não maltrata filhos, animais. Porque ele não julga, ele nos dá oportunidades. Lembrando que hoje nós temos uma condição, mas nós já tivemos muitas outras condições, porque nós não lembramos daquilo que nós fomos em outras encarnações. E esse mundo superior é um mundo que vive todo esse plano espiritual, que nos acolhem, que nos ajudam e que nos amparam. E eles ajudam-nos na medida das nossas necessidades e mais, sempre respeitando a nossa evolução. E essa evolução nós temos que fazer por nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós. Ela é individual. Nós falamos muito na questão no mundo regenerador, um mundo de transição. Então nós sempre dizemos, não, a Terra está em transição. A Terra está fazendo essa transição há muitos e muitos anos. E o que depende? Você escuta muito se dizer que está breve essa mudança. Essa mudança não dá para saber se é breve ou se é longa, porque depende de nós. Depende daquilo que a gente resolver mudar. Porque enquanto há uma grande maioria de nós, nesse mundo de expiação e provas, não resolver mudar, a Terra não vai mudar, vai indo de acordo com aquilo que nós vamos evoluir. Obviamente, quando evoluir um grupo grande, um grupo maior, quem não conseguir vai para o outro mundo, que é um outro mundo igual ao nosso, que é de expiação e provas. Então vamos tirar a ideia de que o mundo vai acabar, né? E o mundo não é só a Terra, o mundo é um universo imenso que nós vemos quando nós olhamos para o nosso céu. Nós vemos um mundo muito maior do que pensar que a Terra é todo esse espaço, todo esse espaço pertence a só à Terra. E não é assim. E vamos então começar a pensar na nossa condição atual. Nós estamos num mundo de expiação e provas. Num mundo que nós temos hoje muitas tristezas que nós assistimos nas redes sociais, nós assistimos a só abrir a internet, nós temos as notícias que nos chegam tão rápido e nós sempre temos assuntos novos, mas nós temos assuntos bons também, mas os assuntos, na grande maioria, são maus. E realmente, no nosso mundo, ainda existe
predominância do mal. Agora, cada um de nós que começar a pensar nas coisas boas, pensar no bem, vai estar fazendo o quê? Ajudando o nosso planeta. Porque nós vivemos num mundo onde existe uma rede de pensamentos. E o que nós pensamos, ele vai e volta. Nós emitimos, nós somos emissores e nós somos receptores desse pensamento. E aquilo fica aquele ciclo. E depois nós ficamos maus. Nós entramos num campo vibratório mau. Obviamente, nós temos no nosso mundo espiritual aqueles irmãozinhos que ainda não entendem que estão desencarnados ou alguns que querem realmente fazer o mal. E aí nós entramos em sintonia com essas situações. E aí nós culpamos sempre aquele que faz a obsessão. Eu estou com obsessão. E você está com o obsessor. Mas o obsessor só ficou ali, te incomodando, porque você deixou. Porque você se ligou com o pensamento com ele. Então, como nós vamos fazer isso? Qual a receita para isso? É o autoconhecimento. É começar a pensar. Veio um pensamento, começa a pensar, esse pensamento, mas por que eu estou pensando dessa forma? Eu não penso assim. E é mudar. Ele vai voltar? Vai. Vai insistir? Vai. E você também vai insistir. Porque ninguém é maior do que Deus. Quem trabalha no bem vai sempre ser do bem. O mal só vai nos atrapalhar com a nossa permissão, com o nosso livre-arbítrio. Então é muito importante nós lembrarmos dessa questão. Nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas. É um mundo onde nós estamos conectando com o mundo inteiro. E essas conexões nós temos a capacidade de perceber através, vou repetir, do nosso autoconhecimento e começar a iniciar a nossa reforma íntima, a nossa mudança íntima. E há necessidade de nós começarmos logo, não deixar para amanhã. É iniciar já, começar já. Porque não adianta, quanto mais nós deixamos, mais tempo vai levar para a gente conhecer esse mundo de regeneração, que é um mundo que compraz no bem, mas nós ainda temos algumas situações difíceis. E aí sim, quando nós conseguirmos completar toda essa etapa, nós iremos para os mundos felizes e depois os mundos celestes. Todos nós iremos sim, porque Deus não perde nenhuma das suas ovelhas e nós fazemos parte desse ciclo. Agora, não adianta dizer que é difícil. A gente só sabe se é difícil se não tenta. Então temos que tentar, temos que começar. É começando que nós vamos entender. E vocês têm toda uma escola, que nós temos as nossas escolas aqui, para que vocês entendam o processo quando nós falamos em pensamento, em rede, conexão. As escolas mostram para vocês com muito mais tempo, com muito mais dados, com muito mais... Fica mais fácil de nós entendermos. Então não se atenham só à questão de tomar o passe. O passe é de suma importância, sim. Mas o mais importante é nós aprendermos a comandar as nossas vidas e mudar o nosso campo mental. Eu tenho uma mensagem que está no livro Moradias de Luz, que se encontra no prefácio e é do Emmanuel, psicografado pelo Chico.
Eu vou ler só alguns itens. Ele nos diz assim: certamente Jesus se referia, quando ele disse, existem moradas na casa do meu Pai, à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais alto. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Mais uma vez, ele está nos dizendo que nós somos o que pensamos. Sem dúvida, encontramos amigos dos mais diversos matizes em toda a parte, desde os palácios e mansões aos barracos em que as criaturas partilham de riqueza e da penúria, conhecidas pelo mundo. É interessante que aqui nós temos que pensar o seguinte: quando nós olhamos casas ricas, nem sempre lá está pessoas ricas e felizes. Elas têm dificuldades também. Então, como existe a felicidade nas casas de palácios, existe também na casa do pobre, na casa daquele que vive lá no barraco. Existe a felicidade sim lá. Por quê? Porque ela depende de nós. A pessoa pode às vezes ter nada, mas ela não reclama. Ela acredita no porvir. Ela acredita que amanhã será pior. E às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas ela não se sente feliz. Ela não está bem, a vida não anda. Ela também erra no campo mental. Então, a felicidade, Deus está em toda parte. Encontramos cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai, existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres do ódio, a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e no amor. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica no que faz. Nesse critério, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira moradia de luz espiritual, nos acolha, a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso Mestre e Senhor, em todos os tópicos da vida, para que a nossa mente brilhe por moradia luminosa, agora e sempre. Então, agora, cabe a nós, se cada um de nós começar a mentalizar, o mínimo que seja, no bem, que seja começando lá do iniciozinho. Não precisa ser grandes coisas, porque também nós não conseguimos dar grandes passos. Mas começar pelas mínimas coisas, nós vamos fazer um todo muito grande. Então vamos vibrar pelo nosso país, vamos vibrar pelo mundo, pelo universo, para que realmente possamos conseguir entrar nesse universo do mundo superior. Nós iremos, e esse capítulo nos dá toda essa esperança, que nós vamos sim conseguir sermos seres melhores, espíritos melhores. Que Jesus nos abençoe.